Olá pessoal, vamos ver mais uma aula de Structs. Esta aula vai ser focada em exemplos. Bem, os exemplos que a gente vai ver vão ser os seguintes. Uma continuação do primeiro exemplo da primeira aula de Structs, vai ser o exemplo 2, e mais dois exemplos que são baseados na ideia de uma aplicação de cadastro de pessoas, para guardar informações sobre pessoas. Antes do exemplo 3, eu vou ver uma prévia do exemplo 3 também, sem usar structs. E os exemplos 3 e 4, de fato, usam structs. Antes da gente ver o primeiro dos exemplos dessa aula, que é o exemplo 2, a gente vai precisar conhecer esse cálculo da distância entre dois pontos no espaço. A distância entre dois pontos com coordenadas px, py, qx, qy, é dada pela diferença entre os x dos dois pontos elevado ao quadrado, a diferença entre os y dos dois pontos também elevado ao quadrado e tirar a raiz quadrada disso tudo. Continuando a mesma ideia do exemplo 1, ou seja, imaginando uma aplicação para criar figuras geométricas usando dados de pontos 2D, em coordenadas x, y, e acrescentei também um rótulo só para identificar o ponto. Neste exemplo aqui, eu imagino que você está definindo os pontos para formar uma reta, para ser bem simples. Os dados de um dos pontos já estão aqui. Então, eu inicializo a struct com todos esses dados. Numa variável só, a gente vai ter todos esses dados do ponto gravados juntos na memória. Eu quero mostrar neste exemplo como fazer um scanf para ler os dados do segundo ponto. Então, o primeiro ponto é na origem, 0, 0. Vou chamar de ponto A. Ou de ponto O, para remeter à origem. E agora eu quero ler os dados do segundo ponto, que vai formar a linha. Né? Imaginando uma aplicação em que essa linha fosse depois desenhada, mas eu não vou poder desenhar a linha aqui. Então, as coordenadas do ponto eu posso ler com %f. Vou ter que ler campo a campo, não posso ler a estrutura toda de uma vez. Então, eu vou fazer um scanf só que lê as duas coordenadas x e y do ponto. Vai ser do ponto fim especificamente. Então, eu vou usar fim.x, fim.y. Lembre-se que scanf, para ler dados básicos, você tem que colocar este operador aqui, que ele remete ao endereço. Então, eu passo para scanf o endereço dessa variável, aí o scanf vai poder ler do teclado e escrever nesse endereço. E qual é a variável? É o campo x da variável fim do tipo struct. E depois o campo y da variável fim, que é do tipo struct. Então, cada um desses campos, quando eu acesso, eu posso usar do mesmo jeito que uma variável float normal, o x e o y. Agora, para ler a letra, eu vou ter que fazer um scanf por %c, que lê caractere. E aí eu vou acessar fim.rótulo, que é o campo do tipo caractere, onde vai ficar guardado o rótulo. Então essa era uma coisa que eu queria mostrar, como faz um scanf para ler os dados de um struct. Vai ter que fazer o scanf dos dados de cada um dos campos. Certo? E a gente já pode testar aqui. O primeiro campo já é 0, 0, só preciso colocar os dados do outro. Vou colocar, deixa eu expandir 1.2 e 3.1. São as coordenadas. Agora a letra, vou chamar esse ponto, vou identificar pela letra C. Então a linha vai de ponto O com as coordenadas 0, 0 até o ponto C com as coordenadas 1.2, 3.1. Eu imprimi assim, certo? Mostrando um rótulo primeiro, depois seguido de dois pontos e depois as coordenadas. Agora, a segunda coisa que eu quero mostrar nesse exemplo é como é que você pode usar esses dados em alguma expressão. Você pode usar cada campo de uma variável específica struct dentro de uma expressão qualquer para calcular um valor. Por exemplo, eu quero calcular a distância entre os dois pontos, o ponto in, que é a ideia de início, e fim. Para calcular a distância entre dois pontos num plano 2D, a gente
uso a diferença entre o x de um ponto e o x de outro ponto. Eu atribuía a uma variável, mas não precisava, podia fazer uma expressão só. E calculo a diferença entre o y dos dois pontos. Depois, eu obtenho a distância fazendo o seguinte, elevando ao quadrado essas diferenças. Vou elevar ao quadrado diferença x. E para elevar ao quadrado, eu posso usar essa função POW, que remete a power, que é potência. Então, eu elevo esta base à potência 2. Eu elevo ao quadrado, portanto. E também diferença y, eu elevo ao quadrado também. Você eleva ao quadrado as duas diferenças. E, por fim, você tira a raiz quadrada. Para tirar a raiz quadrada, eu passo isso tudo aqui, essa expressão inteira, para a função sqrt, uma função que retorna valor. E sqrt representa a raiz quadrada. Square root em inglês. Então ele vai tirar a raiz quadrada desta expressão toda. Ele calcula a expressão primeiro, depois passa o valor final para sqrt. Pronto, isso já dá a distância. Aí eu faço um printf para exibir essa distância. Agora vamos executar. Vou colocar aqui as coordenadas 3 e 4. O nome do ponto D. A distância entre eles ficou exatamente 5. É um valor inteiro mesmo, porque isso aqui forma um trio pitagórico, que são os lados de um triângulo retângulo, quando os lados do triângulo retângulo são todos inteiros. Os três números são chamados de trio pitagórico. Mas se você colocar uma outra coordenada, digamos 1, isso vai corresponder, a distância desse ponto 1 ao ponto 0, 0 vai corresponder à raiz de 2, chamado de ponto P. E a distância deu aqui 1,41, que é realmente uma aproximação da raiz de 2. Ok? Então aí você aprendeu a fazer scanf e a usar os campos do struct numa expressão qualquer. Pessoal, vamos ver aqui esse exemplo de código. Imagino nesse código aqui uma aplicação onde você tenha dados de pessoas e você queira fazer algum tipo de operação só com um dos dados. Para deixar bem simples, eu estou imaginando que tenha só uma string com o nome da pessoa e um valor inteiro para ser a idade da pessoa. E para deixar simples também, eu vou colocar só dados de duas pessoas. Digamos que uma dessas pessoas já esteja fornecido lá, talvez registrado no sistema. Digamos Robert Calley, idade 40 anos. E uma segunda pessoa você pode querer ler do teclado o nome e ler a idade. Eu recomendo ler string com este especificador e não com o %s, certo? Depois eu vou fazer o seguinte, eu comparo qual dos dois tem idade maior para dizer o nome dele. Então essa é a ideia, eu tenho vários dados associados a cada pessoa e vou fazer a operação usando só um desses dados. Então o outro nome eu digito no teclado, digamos, Ashbel Simonton, 30 anos. Então a pessoa mais velha, ele usou a idade para comparar isso, mas depois mostrou o nome daquela mesma pessoa, né? A idade maior é a idade 1, o nome da pessoa é o nome 1. Mas são dois dados que estão muito integrados e a gente vai ver uma solução mais interessante em que esses dados ficam numa mesma variável. Quer dizer, os dados de uma mesma pessoa numa mesma variável. Agora vamos ver este exemplo onde a gente vai usar a construção struct para deixar aquele código melhor. Quer dizer, o que é que ele vai ficar melhor? Os dados que são interrelacionados vão ficar guardados numa mesma região de memória, numa mesma variável do nosso código. A gente vai usar um struct pessoa para agrupar os dados que dizem respeito a uma pessoa. Por exemplo, o nome dela agora vai ficar na struct. Deixo um espaço de 128 e também a idade. Em outra aplicação você pode querer ter muitos outros dados mais, certo? Vamos trabalhar de maneira mais simples aqui. E aí eu declaro variáveis assim. Struct pessoa, variável pessoa 1. Dentro dessa variável pessoa 1 tem o campo nome, tem o campo idade. E outra struct pessoa para pessoa 2. Eu posso inicializar
a variável pessoa 1 diretamente aqui no código, da seguinte maneira. Junto com a declaração, eu posso usar esta sintaxe aqui. Entre chaves, 2 valores separados por vírgula, correspondente a esses 2 campos. E obedecendo a ordem, certo? Começa com o nome, depois vem a idade. Da outra pessoa, da pessoa 2, eu posso querer ler do teclado, e aí vai funcionar igual. Só que antes era uma variável individual nome, agora eu tenho que dizer dentro de qual struct está esse campo nome. Agora nome é um campo da struct, dentro da variável pessoa 2. Lembrando que quando é string a gente não coloca o comercial, certo? Agora digite a idade, a gente faz também parecido, só que idade é com %d inteiro, você tem que colocar o comercial sim. E agora vamos fazer o mesmo que o outro programa fazia. Vamos comparar a idade, pessoa 1, a sua idade, o campo idade. É maior do que o campo idade da pessoa 2? Se for, a pessoa mais velha é a pessoa 1, então eu mostro pessoa 1.nome, %s. Se não, a pessoa mais velha é pessoa 2, eu uso pessoa 2.nome para mostrar aqui, certo? O %s vai mostrar a string que corresponde à pessoa 2.nome. Então é isso, essa aplicação vai fazer a mesma coisa, só que ficou com menos linhas de código e os dados aqui estão relacionados a cada pessoa, estão integrados aqui dentro da struct pessoa. Então vamos rodar. Vou afastar um pouco aqui e vai rodar do mesmo jeito que antes. A melhoria é na legibilidade do código. Legibilidade do código. Ou seja, eu olho para o código e entendo mais fácil. E também ajuda a evitar alguns erros, porque você sabe cada dado, idade, nome, a qual pessoa ele está relacionado, porque ele já está integrado dentro da mesma struct. Então vamos colocar aqui 20. Pessoa mais velha é Robert Cali. Então tá aí, faz a mesma coisa, só que agora com struct. Vamos fazer outro exemplo. Imagine que você queira fazer uma aplicação que tenha não apenas 2 pessoas, mas várias. Você vai criar várias variáveis desse mesmo tipo, tipo struct pessoa. Tem maneira mais fácil de fazer isso e a gente já viu o recurso para isso. Vamos ver no próximo exemplo. Pronto, gente. Vamos agora para este exemplo 4, onde eu faço as melhorias que eu sugeri no final do vídeo do exemplo 3. Para a gente permitir colocar um número grande de pessoas, de dados de pessoas, né? Desse tipo aqui. A gente pode usar um array, um vetor de struct pessoa. Eu posso usar um array do tamanho que eu quiser, 20, desde que a sua máquina suporte, né? Certamente um tamanho por volta de 1000 não daria problema nenhum de execução, e até bem maior do que esse, mas eu quero mostrar só apontar para uma solução geral, mas eu vou mostrar um exemplo mais simples, né? Só com 2 pessoas registrados assim como um array dessa forma aqui. Então, como antes, eu acesso cada um dos dados colocando índices de 0 até o tamanho -1, quer dizer, de 0 a 1. E para cada índice eu vou estar usando uma... Quando eu dou o índice, eu estou usando uma variável desse tipo aqui, struct pessoa. Então, digamos que eu queira receber o nome e a idade do teclado. Vou precisar explicar aqui, digitar aqui, explicando para vocês com calma. Eu vou dizer no array qual é o índice daquele dado de pessoa, digamos o índice 1, que é o segundo registro, a segunda variável struct desse array. Vou dizer qual é o campo string que eu vou estar lendo. É o campo nome. Então eu faço esse scanf, isso aqui é para string terminada com /n. Coloco dentro do índice da struct que está no índice 1, no campo nome, eu coloco esse string. Não tem o comercial novamente, certo? E para receber a idade? Pessoas 1.idade, nesse caso precisa do comercial. Aí eu vou receber a idade
da segunda struct desse array. E se eu quiser inicializar a primeira struct diretamente, como isso é um array eu inicializo com chaves. Mas dentro desse array, cada posição dele não é um valor assim individual, mas é por si mesmo um struct, um dado composto. Então eu uso novamente chave para inicializar cada uma das struct pessoas que tem dentro deste array. Então, essa chave de dentro é para struct, certo? Então eu posso dar o nome, como antes, um valor aqui, qualquer, digamos 20. Isso inicializa o índice 0, uma só das variáveis structs que compõem esse array. Se eu quiser inicializar outro, eu posso colocar aqui os dados, mas eu vou ler do teclado, certo? Então eu posso inicializar em branco assim, com 0. E como é muita informação, muitas chaves, você pode querer dividir melhor assim em linhas, certo? Eu acho essa uma maneira legal de você estruturar, de você indentar. Mas na verdade esse valor aqui vai ser o valor inicial, mas depois vai ser sobrescrito pelo que eu ler do teclado. Agora como é que eu comparo para descobrir a pessoa mais velha? Eu só preciso comparar os dois valores, o índice 0 e o índice 1. Né? O índice 0 já vai estar inicializado com isso. Eu comparo fazendo o seguinte. No array pessoas, no índice 0, eu quero o campo idade. Aí eu vou ver se ele é maior que pessoas. Índice 1, o campo idade. Então estou analisando o campo idade de structs diferentes. São dados relativos a pessoas diferentes, portanto. Se o da pessoa 0, o campo idade, for maior, então ela é a pessoa mais velha e vai imprimir o nome dela aqui. Essa parte já está pronta do código. Então vamos rodar, vai rodar igual aos outros códigos, certo? Só a maneira de codificar aqui ficou diferente para deixar mais organizado, mais fácil de você estender esse código para caber dados de múltiplas pessoas, de um número muito grande de pessoas, você cadastrar um número muito grande de pessoas. Então tá aí, eu digitei o nome, Ashbel Simonton, e com 40 comparado com 20, né, ele é a pessoa mais velha, e aí ele exibiu. Ok, isso aqui esse tipo de recurso, um array de dados compostos do tipo struct, um array de structs, vai servir para a gente melhorar aquele nosso projeto de cadastro, certo? Eu vou ver como é que eu vou cobrar isso, se eu passo para vocês fazerem, se eu crio um vídeo.